Enquanto as crianças se direcionam para a salinha, eu já gostaria de pedir para que vocês fossem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 18. Nós leremos esse texto do 18 ao 30 e depois nós pularemos do 19 e leremos do 1 ao 10. Todo mundo encontrou? Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18, nós lemos: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Agora nós vamos lá para o 19, no versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a palavra de Deus para hoje. Vamos orar. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Sua palavra, sabendo que ela é a autoridade última para as nossas vidas, capaz de discernir alma e espírito, juntas e medulas, e decifrar as intenções do coração humano. Nós pedimos, Deus, para que a Sua palavra penetre, Deus, profundo no nosso coração, desmascarando os ídolos do nosso coração, nos ajudando, Deus, a compreender mais do Seu Evangelho, conhecer mais a respeito de quem o Senhor é. Que na medida que nós o conhecemos, que nós possamos o amar mais e corresponder a esse amor em obediência, Deus. Que nós possamos ser iluminados pelo Seu Espírito Santo. Que à medida que eu anunciar a Sua palavra aqui, que não seja apenas palavras de um homem falando, mas que o Senhor possa estar falando ao seu povo, para que a sua igreja seja edificada e o seu evangelho possa estar alcançando as pessoas. Deus. Em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós acabamos de ler não é um texto desconhecido, né? Tanto o texto do jovem rico como a história de Zaqueu são muito conhecidas. Inclusive temos uma música muito famosa a respeito da história de Zaqueu, que provavelmente todos aqui conhecem. E hoje nós estaremos refletindo sobre essas duas histórias, e o tema que nós estaremos tratando aqui hoje é sobre, continuando o nosso tema sobre disciplinas espirituais, mas hoje falando sobre contribuição. O tema em específico é contribuindo com generosidade.
E nós trabalhamos esse tema anualmente na nossa igreja, às vezes abordando algumas disciplinas diferentes. Mas, para um olhar atento, é possível perceber que, mesmo sendo disciplinas diferentes, há uma conexão entre elas. Porque sempre que nós abordamos as disciplinas espirituais, nós não abordamos elas no sentido de práticas espirituais para que você seja mais santo, para que você seja mais merecedor da salvação, para que você se aproxime de Deus. Mas são consequências da vida, na vida daqueles que já foram salvos e encontrados por Jesus. Elas não são práticas isoladas. Semana passada nós falamos a respeito do descanso, em outros anos nós já trabalhamos temas como a leitura bíblica, a oração, a comunhão, a solitude, mas essas não são disciplinas isoladas, elas são práticas da vida cristã, do dia a dia do cristão. E na semana passada nós tratamos o tema do descanso e nós falamos a respeito de duas realidades que nós podemos perceber na nossa sociedade atual. Primeiro, uma cobrança pela performance. E segundo, uma sociedade cansada. Pessoas que se cobram cada vez mais, mas que em consequência disso estão cada vez mais cansadas. E o Leivson trouxe uma excelente reflexão sobre isso, e aqueles que ainda não puderam ouvir, eu recomendo que escutem. Mas, será que e nós falamos, o Leivson falou sobre isso, sobre essa cobrança cada vez mais interna, ao invés de uma cobrança externa, mas talvez existe algo por trás dessa cobrança, muito mais profundo do que simplesmente nos cobrarmos, simplesmente porque nos cobramos. Talvez nós nos cobramos tanto porque nós passamos a trocar o ser pelo ter. Nós passamos a identificar uma pessoa e a reconhecer uma pessoa, não por quem ela é, mas por aquilo que ela possui. Uma pessoa passa a ser então reconhecida pelas suas posses, pelas suas conquistas, pela sua dedicação, pelo seu esforço em ter cada vez mais. E isso tudo, na verdade, é fruto de uma visão do mundo materialista. Nós já tratamos esse tema aqui, principalmente na série de Eclesiastes, o pastor Leandro Vieira já abordou isso várias vezes e já trouxe esse entendimento de que, quando nós falamos a respeito do materialismo, nós estamos falando de uma visão de mundo que entende que tudo que de fato existe e que é importante é aquilo que é possível tocar, aquilo que é possível ver, aquilo que é possível mensurar. Então, quando nós comparamos algo que é palpável, algo que eu posso tocar, algo que eu posso mensurar, medir, e algo que talvez seja um pouco mais abstrato, um pouco mais difícil de medir, de mensurar, eu fico com aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso medir, aquilo que eu posso... Então, quando eu falo a respeito de eternidade, ou falo a respeito da vida presente, não faz sentido eu viver um desconforto no presente por causa da eternidade. Não faz sentido eu pensar em algo no futuro que é incerto e trocar algo no presente. Não faz sentido eu abrir mão do meu conforto por algo que eu nem sei se vai de fato acontecer. Então, o materialismo, como uma visão de mundo, é algo relacionado com os compromissos do nosso coração, com a fidelidade do nosso coração, aquilo que direciona as nossas ações no dia a dia. Muitas vezes nós não confessamos ser materialistas com as nossas palavras. Nós confessamos uma fé cristã muito bem com as nossas palavras, mas quando nós olhamos para as nossas atitudes e para as nossas ações, a nossa devoção, de fato, não são para as coisas que são eternas.
A nossa fidelidade não é a Cristo, não é a Deus, mas aos nossos bens e às nossas riquezas. Diz muito mais sobre aquilo que nós fazemos no automático, aquilo que nós fazemos sem pensar, sem refletir muito, as nossas reações. A gênese do materialismo está lá no Jardim do Éden, quando o primeiro homem e a primeira mulher trocaram a comunhão com Deus para seguir os seus próprios desejos. Quando, para satisfazer a sua própria vontade, eles desobedecem a Deus e buscam usufruir da única coisa que Deus os havia proibido. Porque não fazia sentido trocar algo que eles desejavam por algo abstrato. Deus deu um mandamento, uma ordenança, mas eu estou desejando esse fruto. Ele é apetitoso, dá água na boca. Então por que eu vou negar um desejo que está dentro de mim, simplesmente por causa de uma ordem de Deus? Mas isso não foi apenas algo que Adão e Eva fizeram. Nós, continuamente, todos os dias, fazemos esse mesmo tipo de troca. E o grande desafio de tratar esse tema, falar a respeito do materialismo, falar a respeito de bens, de recursos, de dinheiro, é que nós estamos tratando de um ídolo do coração. E falando de ídolos do nosso coração, muitas vezes nós somos incapacitados de percebê-los. Nós conseguimos vê-los facilmente nos outros. Quando nós olhamos alguém ganancioso, nós conseguimos perceber, falando, nossa, essa pessoa é muito gananciosa. Mas a nossa própria ganância nós não conseguimos perceber. Nós conseguimos notar a avareza no nosso próximo, na sociedade. Não, a sociedade hoje em dia está muito complicada. As pessoas, hoje em dia todo mundo usa as pessoas e ama as coisas. Mas quando nós fazemos isso, nós não percebemos. E como qualquer ídolo do nosso coração, ele não deseja perder esse lugar de prioridade na nossa vida. Então, quando nós começamos a abordar esse assunto, esses temas, automaticamente na nossa mente começam a vir desculpas. A nossa mente começa a articular. Não, isso aqui não é bem assim. Não, esse texto tem um contexto ali um pouquinho diferente. Isso é para aquele tempo. Hoje em dia é diferente. A nossa sociedade hoje é diferente. Aquilo é para aquela época, para os tempos bíblicos. Não, o que Jesus está dizendo aqui sobre dinheiro não é para hoje. Não, você não precisa se preocupar com isso. Mais difícil ainda, quando muitos encontram para si mestres segundo os seus próprios desejos, como nós lemos em 2 Timóteo, que alimentam a sua própria idolatria, distorcendo textos bíblicos para alimentar e sustentar a ganância do seu coração. Não haveria teologia da prosperidade se não houvessem pessoas que amam ao dinheiro e buscam por isso, dispostas a ouvir esses mestres, falsos mestres, lobo em pele de cordeiro. Só existe teologia da prosperidade e falso mestre porque existe falso cristão, que tenta usar Deus para os seus próprios interesses. E alimenta esse tipo de igreja, de culto, de palavra. Por outro lado, como nós temos esse extremo, outras pessoas então começam a afirmar para si mesmas: não, fé e dinheiro não se misturam. São coisas totalmente separadas. Aquilo que eu faço com os meus recursos não tem nada a ver com a minha fé. E isso não poderia estar mais longe da verdade. O próprio Jesus nos adverte sobre o perigo da ganância, sobre o amor às riquezas. A Bíblia fala muito a respeito de dinheiro, riquezas e bens. Randy Alcorn vai falar que há uma correlação direta entre a forma como lidamos com bens materiais e a forma e a nossa fé. Jesus jamais dividiu a vida humana entre material e espiritual. Uma atitude correta em relação aos bens materiais é a expressão da verdadeira espiritualidade. Ou adoramos as riquezas materiais, ou adoramos a Deus
com aquilo que ele nos dá. Não é pecado ter bens materiais, mas é pecado da idolatria quando eles nos possuem. A idolatria, a riqueza, sempre vem acompanhada da cobiça e da avareza. As suas consequências são avassaladoras e destrutivas. O ídolo material escraviza a mente, o coração e a vontade. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ainda antes de nós nos aprofundarmos mais sobre esse assunto, é importante nós relembrarmos aqui que nós não queremos ir para um caminho de moralismo e performance. Pelo contrário, nós precisamos combater algo que se tornou muito comum nos nossos dias: o fenômeno do evangélico não praticante. Até um tempo atrás, era muito comum nós falarmos a respeito do católico não praticante. Mas com o crescimento do movimento evangélico, também se tornou uma realidade no nosso meio. É muito raro nós vermos pessoas que negam ter qualquer tipo de fé, qualquer tipo de espiritualidade. Muitas pessoas na nossa sociedade, na nossa cultura, no Brasil, afirmam ter uma fé cristã. Afirmam crer no Deus Pai, Filho, Espírito Santo, afirmam crer no menino Jesus, no Natal, na Bíblia, em Deus, na crucificação. Muitos, se passarem por um escrutínio teórico da sua fé, têm um pouco de dificuldade ali de manter uma coerência, de falar de direito daquilo que eles acreditam. Outros até conseguem confessar direito, têm uma boa articulação das doutrinas na qual eles acreditam. Às vezes o problema não está tanto naquilo que eles falam com os lábios, mas quando nós olhamos para a vida, há uma diferença muito grande. Nós vemos um crescimento grande do número de evangélicos, mas uma corrupção que só aumenta, número de divórcios que só cresce, índices de violência que batem recordes, relações sociais em colapso, pessoas cansadas, tomando remédio para dormir e outro para acordar. Uma pessoa vem ao culto no domingo, mas na segunda-feira, quando ela tem a oportunidade de tirar vantagem sobre o seu cliente e ganhar um pouquinho a mais, ela não sente a menor culpa em fazer. A pessoa não vê nenhum problema em comprar uma caneta emagrecedora de um revendedor que traz do Paraguai, em apostarem nas bets, em sonegar impostos. Aqui eu não estou falando do moralismo. Todos nós, se nós olharmos para a nossa vida e olharmos para o texto bíblico, nós encontraremos várias coisas que nos condenam, que não são coerentes com a nossa fé. Todos nós somos pecadores, como nós sempre lembramos aqui. Mas o que eu estou apontando aqui é em relação a um relativismo em relação aos princípios bíblicos e à fé cristã. Falar ser cristão e não se importar com aquilo que a Bíblia aponta a respeito de como nós devemos viver, e sim a respeito de como nós devemos administrar os nossos recursos, como nós devemos lidar com os nossos bens. Mas isso não é novo. O apóstolo João, em sua primeira epístola, ele escreve para orientar um grupo de cristãos que ele conhecia, mas que estava sofrendo com esse mesmo tipo de desafio. Do meio deles havia saído um grupo de pessoas que não estava negando a fé cristã, mas estava distorcendo. E isso se notava principalmente pela forma que essas pessoas estavam vivendo. A prática de vida delas, a forma que elas se comportavam, era muito diferente daquilo que um cristão deveria viver segundo os princípios do próprio Evangelho. Nós lemos, e eu gostaria de ler com vocês, a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 6. E nós veremos que, nesse texto, que a doutrina modela a prática. Aquilo que nós confessamos com o nosso lábio, mas não apenas confessamos, aquilo que nós devotamos de fato no nosso coração, vai modelar a nossa prática de vida. Mas não apenas isso, a nossa prática vai evidenciar aquilo que nós cremos. Não aquilo que nós falamos, mas aquilo que de fato nós cremos com o nosso coração. Nós lemos em 1 João 1,
versículos 5 até 2:6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Esse texto é muito importante quando nós abordamos as disciplinas espirituais, porque elas não são, como nós já trabalhamos na semana passada, mas eu gostaria de reenfatizar isso aqui. As disciplinas espirituais não são degraus de uma escada que nós devemos andar e subir para nos achegarmos até a Deus, mas elas são resultado da comunhão com Deus. Essa comunhão ela é estabelecida por Cristo Jesus e operada pelo Espírito Santo. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos a importância dessas disciplinas, mas na correta compreensão. João começa dizendo que essa é uma mensagem que ele está anunciando, que ele recebeu, primeiramente, do próprio Cristo. Ele estabelece alguns princípios: a santidade de Deus, a necessidade da santidade do homem para a comunhão com Deus, a realidade do pecado, a necessidade da purificação do pecado, o sangue de Jesus como a purificação do pecado, a decisão diante da realidade do pecado: ou nós negamos, ou nós confessamos. A garantia do perdão do pecado e a purificação da injustiça mediante a confissão. A luta contra o pecado e Cristo como nosso advogado diante do Pai. E isso nos leva para o entendimento da vida cristã coerente, não como um meio de alcançar a salvação, mas como resultado dela e da comunhão com Cristo Jesus. A santidade como resultado da comunhão com Deus. Nós vemos alguns imperativos que João traz. Ele fala que se nós temos comunhão com Deus, nós andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, confessamos os nossos pecados, lutamos contra o pecado, guardamos os seus mandamentos, guardamos a sua palavra, somos aperfeiçoados no amor de Deus e andamos como ele andou. Santidade é o resultado da comunhão com Deus. Nós não buscamos a santidade, nós buscamos comunhão com Deus. Obtemos a comunhão com Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus e pela operação do Espírito Santo. Portanto, se um cristão não está crescendo em santidade, ele deve se questionar se ele de fato foi regenerado. Se esse não for o caso, se arrepender. Buscar em arrependimento, desfrutar do relacionamento conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todas as disciplinas espirituais são práticas consequentes dessa comunhão com Deus. Não adianta tentar crescer nelas se nós não crescemos em comunhão com Ele, com Deus, em conhecimento de quem Ele é e em amor por Ele. Então agora, com as disciplinas espirituais em seu devido contexto, nós entramos no texto que nós lemos no início. E nós podemos nos aprofundar no nosso tema, contribuindo com generosidade. E nesse texto que nós lemos, e é muito interessante porque nós temos nos evangelhos sinóticos outras versões de Mateus e Marcos, e para quem está acompanhando a leitura bíblica, hoje o texto de Mateus coincidiu, né, a história do jovem rico em Mateus,
nós vemos a postura de duas pessoas. Ambas essas pessoas tinham recursos, tinham riquezas, mas ao encontrarem com Jesus, a reação delas foi diferente. E a reação delas aponta para a sua fé, para a sua espiritualidade. Porque a nossa relação com o dinheiro é um grande termômetro que evidencia a nossa saúde espiritual. Então, vamos para o texto. Certo homem de posição perguntou-lhe. Esse homem em questão, o jovem rico, é um homem de posses, de posição. Não se tratava de alguém que não conhecia a lei. Mas ele vai até Jesus porque ele sabia que algo faltava. Ele supunha que a vida eterna devesse ser merecida e que fosse necessário algum ato heróico, um ato grande, e que alguma coisa que ele não estava cumprindo ainda. Ele considerava que a obtenção da vida eterna ia além do que o simples cumprimento dos mandamentos. Ele possuía muitos bens, segundo ele, obedecia aos mandamentos, mas estava ainda procurando algo, por isso ele vai até Jesus. Ele possui riquezas materiais, mas a sua alma ainda está pobre. Então ele fala com Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Ele reconhece em Jesus a possibilidade de encontrar a resposta para isso que ele está procurando. Jesus, desde o início, passa a apontar alguns erros na sua postura, na sua posição. Isso que Jesus fala, ninguém é bom senão um que é Deus, não deve ser entendido como Jesus negando a sua própria bondade. Mas aqui Jesus está chamando o jovem a refletir naquilo que ele mesmo está fazendo, ao chegar até Jesus. Porque chegar até Jesus e falar desse jeito com Jesus, esse jovem provavelmente era um fariseu, porque um pouco antes Jesus está ali conversando com os fariseus e fala de outras parábolas para os fariseus, e logo na sequência nós temos esse texto. E essa atribuição de bondade era feita de fato só ao próprio Deus pelos fariseus. Então esse jovem, ao chegar até Jesus e falar, bom mestre, ele está fazendo uma afirmação muito séria a respeito de Jesus. Jesus está chamando ele a refletir sobre isso que ele está falando. Se só Deus é bom, conforme Jesus afirma aqui, e os ensinos rabínicos da época concordam, esse homem estava fazendo uma afirmação muito importante aqui. E Jesus convida ele a refletir sobre isso, sobre a bondade de Deus. E sobre isso que ele estava pedindo, a vida eterna. E se ele refletisse sobre essas duas coisas, já seria suficiente. A vida eterna que ele procurava é a vida eterna diante da temível pureza de Deus. Refletir sobre isso seria suficiente para perceber que ele estava totalmente despreparado para essa bênção que ele estava procurando. Então ele clamaria por misericórdia, não por aquilo que ele poderia fazer para então conquistar. A tragédia desse jovem era que ele não compreendia a sua própria miséria. Jesus então continua: Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus parte então da bondade de Deus, do caráter de Deus, para os mandamentos, para a lei. Porque se então esse homem não estava refletindo sobre quem Deus era, talvez uma reflexão sobre a lei, sobre as exigências da lei, o levassem a entender que ele não era capaz de cumpri-la. Quando alguém leva a sério a lei, está no caminho para chegar a Cristo. Nós lemos isso em Gálatas, que a lei usada adequadamente é um espelho que mostra aos homens que eles são pecadores, necessitados da graça de Deus. Esse é o propósito da lei. Jesus foca primeiramente aqui nos mandamentos da segunda tábua dos 10 mandamentos, que nós lemos em Êxodo, no capítulo 20, 13 a 17. Porque ter essas evidências externas é mais fácil de nós verificarmos e validarmos
do que simplesmente olharmos daquilo que nós falamos a respeito da nossa relação com Deus. Então Jesus já vai para... Porque se ele falasse apenas da relação com Deus, certamente esse homem diria, não, minha relação com Deus está em dia. Porque ele já não estava refletindo sobre o caráter de Deus. Então Jesus fala sobre a relação dele com o próximo. Ele fala de 5 mandamentos que tratam da relação com as pessoas, com o próximo. E qual é a resposta desse homem? Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ao responder Jesus, ele evidencia que ele primeiro tem o entendimento de que alguns mandamentos, e aqui no texto parece que ele corta Jesus ali, e parece que ele entendia que alguns mandamentos eram mais importantes do que outros, e que a obediência à lei era simplesmente algo exterior, algo interno. Ele ainda não tinha entendido que a lei, a exigência da lei, era muito mais profunda do que apenas aquilo que nós fazemos exteriormente. Ela trata do nosso caráter e dos nossos compromissos do nosso coração. Esse homem demonstra não entender bem os mandamentos e a sua incapacidade de cumpri-los. O jovem não tinha refletido sobre a bondade de Deus e ele nem se examinou contra os mandamentos, porque ele não percebe que ele não estava à altura dos padrões de Deus. Jesus então segue e fala, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Jesus então vai direto ao ponto. Ele combate, o jovem deveria combater a cobiça que o mantinha cativo. Teria que vender todos os seus bens e dar aos pobres. Esse era o preço para desfrutar das riquezas celestiais. Mediante a esse desprendimento do seu cativeiro, ele então estaria livre para seguir a Jesus. Jesus coloca diante dele 5 imperativos. Vai, vende, dá aos pobres, vem e segue-me. Mas esses 5 estão envolvidos numa mesma ordem, um chamado ao discipulado. Jesus não chama esse homem à pobreza pela pobreza, mas porque essas coisas o impossibilitavam de seguir a Jesus. Eram a sua prisão. A palavra de Jesus aqui tem a intenção de revelar a ele o seu próprio coração. Como eu falei no início, nós somos cegos à nossa própria idolatria. Nós, muitas vezes, não somos capazes de perceber os ídolos do nosso coração. E apenas a palavra de Deus é capaz de nos revelar os nossos pecados. Somente quando nós colocamos diante de nós como um espelho a lei do Senhor e vemos que nós somos incapazes, aí então nós podemos segui-lo. Somente quando nós entendemos que nós não somos capazes, aí então nós encontramos a capacidade para fazê-lo. E Jesus aqui tenta mostrar para ele que as próprias afirmações dele eram incoerentes. Porque aqui ele estava quebrando o 10º mandamento, que fala a respeito da cobiça, e também o primeiro, porque o seu Deus eram as suas riquezas. E nós vemos isso pela sua reação. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou triste, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então o homem se entristecendo não apenas porque possuía muitos bens, mas porque ele amava as riquezas. Não é capaz de cumprir com aquilo que Jesus ordena. Diante dele foi dada a resposta para aquilo que ele estava procurando, a vida eterna. Ainda assim, ele amou mais aos seus bens. Já parou para pensar na falta de sentido que tem essa história, a lógica da resposta dele? Ele vai até Jesus e pergunta, o que eu preciso fazer? E Jesus dá a resposta. Diante dele é dada a possibilidade da eternidade. E ainda assim, ele ama mais aos seus bens e à riqueza. Nós podemos olhar para isso e falar, nossa, que cara. E a gente faz o mesmo, dia após dia. Porque, de novo, é mais fácil perceber no outro do que em nós mesmos.
Ainda assim, ao apegar-se aos seus bens, ele não consegue se apegar a Deus. Ao confiar nas riquezas, ele não consegue confiar no Deus provedor. Ao atribuir méritos a si mesmo, ele não pode descansar na graça. Como Dietrich Bonhoeffer diz, os nossos corações somente têm espaço para uma única devoção. E nós só podemos nos entregar para o único Senhor. O jovem rico, neste momento, ao negar o chamado de Jesus ao discipulado, é o mais miserável homem dentre os homens. A única coisa que ele possuía eram seus bens. Mas então a gente continua e uma coisa pode vir à nossa mente, um questionamento. Não seria a prosperidade material um sinal da bênção de Deus? Porque talvez você já tenha ouvido isso. Os próprios discípulos questionam isso. Jesus afirma: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A resposta dos discípulos foi a surpresa. Sendo assim, quem pode ser salvo? Isso se dá porque, se nós olharmos no Antigo Testamento, e é aí que entra o perigo de uma heresia, porque a heresia ela pega um aspecto da verdade e distorce. Quando nós olhamos algumas passagens do Antigo Testamento, nós vemos que Deus enriqueceu Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, Salomão, Jó. Ele prometeu aos israelitas que os recompensaria materialmente pela doação financeira fiel. Nós lemos em Deuteronômio 28, 1 ao 13, que ele recompensaria aos israelitas pela sua obediência, dando-lhe filhos, trigo, rebanhos e vitórias sobre os seus inimigos. Nesse mesmo texto, nós também vemos 54 versículos que vão falar sobre maldições que viriam sobre a nação se eles desobedecessem ao Senhor. Vai falar sobre doenças, calor e seca, derrota militar, chagas, tumores, loucura e cegueira. Então não é de se surpreender que os discípulos aqui ficaram tão surpresos, porque eles entendiam que a bênção material era de fato sinal da bênção de Deus andando com uma pessoa, porque eles entendiam que obedecendo a Deus, Deus abençoaria aquelas pessoas. Então, quem poderia ser salvo? Jesus aqui está contrariando, então, o Antigo Testamento. Há essa contradição entre o Novo e o Antigo Testamento? Deus não abençoa aqueles que o seguem, mas Jesus aqui, na verdade, ele não está contrariando o Antigo Testamento, mas ele está mostrando uma mudança fundamental no significado do que é realmente a verdadeira riqueza. Jesus e o Novo Testamento, eles não colocam as riquezas terrenas como más, mas como pequenas comparados com aquilo que é eterno. O homem que possui muitos bens pode ser levado a acreditar que a vida eterna é algo a mais que ele pode possuir. Jesus afirma que o reino de Deus é um dom que não pode ser conquistado. Pertence àqueles que não fazem qualquer reivindicação sobre ele. Ao mesmo tempo, a entrada nele requer um profundo compromisso de fidelidade a Deus, o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida. E, se necessário, deixar tudo mais que ameaça ocupar o lugar que é devido apenas ao Senhor nas nossas vidas. Os discípulos falam a respeito da sua própria negação, eles falam que eles mesmos deixaram casa para seguir a Jesus. E Jesus responde, falando que em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então agora a gente olha e fala, aê, aleluia, porque então se eu abrir mão eu vou receber muito mais. Finalmente chegou na parte que me interessa. Será que é isso que Jesus está ensinando aqui? Não é o fato de nós abandonarmos riquezas que apontam para a santidade, mas a motivação por trás disso. Se nós o fazemos por um chamado de Cristo Jesus. Pobreza não é piedade. As Escrituras não tratam em nenhum lugar a pobreza como algo inerentemente virtuoso. Deus se importa com os pobres. Ele ordena que o seu povo cuide dos pobres.
assim como dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Entretanto, tanto a riqueza quanto a pobreza podem nos levar a pecar. Alguém pode ter poucos bens, mas ainda assim ter um coração materialista, apegado ao pouco que tem, ou aquilo que deseja ter. Cristo aqui não está apontando nem para o ascetismo, uma negação total de todo e qualquer bem e riqueza, como muitos na história da igreja já interpretaram esse texto, e também nenhum tipo de prática de eu vou entregar ao Senhor porque Ele vai me devolver em dobro ou muito mais. Randy Alcorn vai dizer que Cristo aqui estava dizendo que aqueles que o seguissem e deixassem para trás o que possuíam, se tornariam parte de uma família maior de fé, na qual os relacionamentos são profundos e os bens são compartilhados livremente. Para onde quer que fossem, os apóstolos encontrariam casas que seriam suas pelo tempo que precisassem ficar, refeições preparadas com as colheitas dos campos, teriam a comunhão dos irmãos e irmãs, pais que lhes ofereceriam sabedoria, orientação e amor, e filhos que aprenderiam sentados aos seus pés, e que eles conduziriam para a semelhança de Cristo. Esse mesmo reservatório rico de relacionamentos e bens está disponível hoje para todos aqueles que seguem o Senhor. Nós lemos na Bíblia mesmo, logo na sequência, na história de Atos, que isso passa a se tornar uma realidade. A igreja passa a ter tudo em comum. Seus bens eram compartilhados. E nós, ao lermos esses textos, nós começamos a dizer a nós mesmos: não, a história do jovem rico não diz respeito a mim. Não, isso diz respeito à igreja primitiva. Será mesmo? Ou será que, mais uma vez, nós estamos, por causa dos ídolos do nosso coração, buscando distorcer os textos bíblicos, para evitar confrontar a nossa idolatria? Será que nós não estamos agindo como esse jovem, que diante da possibilidade da eternidade, se entristeceu porque o seu coração estava muito apegado aos seus bens e às suas riquezas? Mas calma, de fato, a ordem de Jesus a esse homem não se aplica a todos, mas talvez se aplique a você, talvez se aplique a mim, se os nossos bens forem o nosso Senhor. E se nós, ao ouvirmos essa mensagem, começamos o nosso coração, não, isso não é para mim, não, talvez aí então é que seja para você. Nós continuamos e vamos então para a história de Zaqueu. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Zaqueu era o maioral dos publicanos, ele era chefe da repartição local dos impostos, ele empregava outros coletores de impostos e pagava aos romanos a parte deles. Ele estava localizado em Jericó, que era uma importante rota comercial, então era um bom ponto para ser um coletor de impostos, porque muitas pessoas passavam por ali, havia muito comércio, então ele era muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele possuía muitas posses, mas ele não desfrutava de prestígio social. Nós podemos perceber isso porque as pessoas que desfrutavam desse prestígio, as pessoas abriam espaço para que elas passassem. E aqui Zaqueu era baixinho, e as pessoas não davam um espaço para ele, porque ele era judeu, mas trabalhava para o Império Romano coletando impostos. E como nós vemos logo depois, ele provavelmente extorquiu muitas pessoas, roubou muitas pessoas. Então ele não era muito benquisto ali. Mas ele também não se importou com a sua posição. Ele queria ver Jesus, ele sobe até a árvore para então vê-lo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador.
Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu aqui ele se coloca de pé para fazer um importante anúncio, que ele daria metade dos seus bens e restituiria aqueles a quem ele havia lesado. Nós vemos que, diferente da história do jovem rico, Jesus não responde a ele e fala, não, você deu metade, é tudo. Ele mesmo, não foi um pedido de Jesus, ele mesmo decide dar metade e ainda restituir aquilo que ele havia roubado. Quando nós olhamos para a lei, nós temos 2 textos, tanto em Levítico quanto em Números. Em Levítico 6, 2 ao 7, nós lemos que quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu de um depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a 5ª parte. Em Números, nós lemos algo bem semelhante. Confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua 5ª parte, e dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Então, aqui a gente vê a lei. Mas quando a gente olha para Zaqueu, o que Zaqueu faz? 4 vezes mais. Se prende à lei? Ele fala que ele vai restituir 4 vezes mais. A lei exigia restituir o que ele furtou e uma 5ª parte, mas ele vai muito além das exigências da lei. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, já indo para a nossa conclusão, para nós juntarmos as pontas daquilo que nós temos falado aqui nessa manhã, nós vemos algumas coisas. Primeiro, as riquezas não são o problema, mas elas podem ser. Pobreza não é piedade. O chamado é para o discipulado e deixar para trás tudo que nos impede de segui-lo, inclusive as nossas riquezas e bens, se for o caso. E nós vemos nessas 2 histórias um grande contraste. Ambos os homens nas histórias possuíam os bens, mas apenas um encontrou o bem mais precioso. O materialismo, novamente, começa com as nossas crenças. Não somente aquilo que nós confessamos crer, a nossa declaração de fé, mas com aquilo que nos leva a viver como vivemos. É uma questão do coração, antes de tudo. Aquilo que nós vemos acontecendo como sociedade, como indivíduos, e até mesmo como igreja, é resultado disso. De devotarmos o nosso coração a uma visão materialista. Nós nos deixamos dominar por ela e somos transformados em seus servos. Por que ter fé em Deus se você pode ter fé em si mesmo? Por que confiar em Deus se você pode conquistar tudo pelos seus próprios esforços? Por que orar se você tem tudo sob controle? Por que descansar se é pelo trabalho que eu sustentarei e conquistarei todos os meus objetivos? Por que eu vou contribuir generosamente, ajudar o meu próximo, se eu conquistei tudo que eu tenho com o suor do meu trabalho e para o meu próprio desfrute? Há um tempo, alguns meses atrás, quando a gente descobriu a respeito da gravidez, a primeira coisa que eu comecei a pensar foi sobre ir para uma casa maior, né? Eu não sei se bate essa loucura em todo mundo, mas me bateu. E a gente teria condições de tomar essa decisão. Conversei com o Alves, conversei com algumas outras pessoas, e seria um passo que não seria responsabilidade. Ajustaria uma conta aqui, uma conta ali, achei uma casa grande, condomínio legal, os olhos brilharam quando a gente fez a visita. No dia eu fiz o depósito.
E a vontade ali, não é agora, nossa, que legal. Mas alguma coisa estava me incomodando. Eu fui, bati a planilha de novo, e eu sou bem chato com isso. Bati a planilha e falei, cara, mas não é responsabilidade financeira. Por que eu estou incomodado com isso? E daí então a gente decidiu não dar esse passo. E perdi até o depósito que eu tinha feito. E contando essa história para exemplificar um pouco. E depois disso, a gente tem, fazer enxoval, todas essas coisas. E depois disso surgiram algumas possibilidades ao longo desses últimos 2, 3 meses de ajudar algumas pessoas que compartilharam algumas necessidades. E a gente não precisou pensar nem muito em ajudar essas pessoas. E quando essa possibilidade surgiu, a primeira coisa que me veio na mente foi, se a gente tivesse feito a mudança, e a gente tem uma viagem semana que vem, onde a gente está pensando em comprar algumas coisas fora e tal, eu falei, cara, eu começaria a fazer conta para ajudar. Começaria a colocar na ponta do lápis, mas será que dá? Será que... E daí meu coração talvez ia estar muito na planilha ali. E talvez eu teria dificuldade em ser generoso mesmo. Porque a gente se prende muito à lei. E na minha planilha estava lá, não, contribuição mensal ali, com a comunidade local. Não era esse o ponto. O ponto é, às vezes a gente quer coisas que não são ruins. Mas quando a gente tem essas coisas, o nosso coração se prende a elas. Elas nos levam a se apegar a elas. Quando a gente não quer mais perder. E então, a gente não consegue mais ser generoso, a gente não consegue exceder. A gente daí se coloca como o jovem rico. O que eu preciso fazer? É 10%? Não, agora não é 10, é 12, é 15, é 20? Qual é a porcentagem? E a gente não consegue ser, e aqui vai aparecer até a musiquinha, lembrar, como Zaqueu. E exceder em justiça. Nós somos como esse primeiro homem. Nós chegamos diante de Jesus achando que nós somos bons. Mas nós lá no fundo sabemos que nós não somos bons o suficientes. Afinal, nós nos conhecemos. Embora a gente tente muitas vezes negar a realidade sombria do nosso coração. Então, a esse bom mestre, nós perguntamos, o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? 5%? 10%? Nós estamos preocupados com o livro de receitas, o guia prático das contribuições. Talvez você estava esperando isso hoje. Agora eu vou descobrir então, porque essa igreja aqui fala que não tem dízimo agora, mas eu nunca soube, então o que eu tenho que fazer? Fala que não é o dízimo, é tudo, mas o que isso significa? Estamos preocupados com isso porque, ao sermos chamados a dar tudo, nós nos espantamos, nos entristecemos, porque o nosso amor ainda está nos nossos bens, nos nossos recursos. A nossa esperança ainda está em ter mais, ou manter aquilo que nós temos. Como então nós podemos deixar tudo para trás e seguir a Jesus? Nós negamos que esse chamado de Jesus ainda é o chamado para cristãos hoje. Para dar tudo e seguir a Jesus. Exceder a lei. Exercer a generosidade com o nosso próximo. Claro que aquilo que você possui e tem, nós falamos isso constantemente, é para a sua própria dignidade, da sua família, mas também para o avanço do Evangelho, para o bem do próximo, para a glória de Deus. Se nós de fato estivéssemos encontrado Jesus, nós não estaríamos perguntando se nós devemos dar 10% ou não. Porque ainda que fosse 10%, nós excederíamos a lei em generosidade. Porque Jesus está na nossa casa. Ele chamou. Ele falou que jantaria conosco. E agora Ele está ali à nossa mesa. O que nos resta, então, é a pergunta dos discípulos. Quem pode ser salvo? E a nossa única esperança é a resposta de Jesus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Com essa mensagem,
A intenção não é falar, não seja como o jovem rico, seja como Zaqueu. Não, nós somos o jovem rico. E apenas se Jesus nos chamar e desmascarar os ídolos do nosso coração, então nós podemos ser como Zaqueu. Apenas o Senhor pode nos livrar de nós mesmos, nos purificar dos nossos pecados e remover os ídolos do nosso coração. Somente Ele pode mudar a orientação do coração humano. Somente em comunhão com Ele nós podemos andar na luz. E estando na luz, não amando as riquezas mais do que amamos a Ele. E então sermos generosos com o nosso próximo. Porque aquilo que nós temos já não nos possui. Porque nós não somos mais de nós mesmos. Mas como nós lemos no Catecismo Nova Cidade, que nós trabalhamos aqui todos os domingos, na pergunta de número 1, de qual é a nossa esperança na vida e na morte, a resposta é de que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar.